como realmente funciona uma estrutura para certificação de crédito de carbono e ativos de biodiversidade. Qual é o caminho que tem que seguir? O que você tem que fazer como produtor, como pessoa interessada em investir, como investidor, como estar dentro desse mercado, como participar do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que está em fase de instalação, como se posicionar. Esse é o verdadeiro caminho que nós estamos apresentando aqui. Esse é o verdadeiro caminho. Se você é produtor, precisa compensar as suas emissões, porque você vai ter que definir, de acordo com a nova legislação, você vai ter que se posicionar como emissor, se você produz algo. Então, isso é uma tendência econômica, tá? É uma questão econômica, nós encaramos aqui como uma questão econômica, e as pessoas que quiserem entender essa relação, que é o que nós chamamos de relação poluidor-pagador, as pessoas que quiserem entender isso, se torna necessário saber diferenciar, saber diferenciar quem é quem dentro do mercado, como está estruturado esse mercado, quem são as pessoas que fazem parte de toda essa infraestrutura, quais são as entidades. É um mercado complexo, porque é um mercado econômico, acima de tudo é um mercado econômico. Então, se você pensar que você está entrando em um mercado já estabelecido, não. Você está entrando em um mercado em fase de estabelecimento. Já tem muito mais de 50 anos como mercado. Foi pensado ali atrás e a partir das ações que foram realizadas pelos países ali na ECO 92, né, foi o marco de início dessa questão econômica, que fala-se em preservação, fala-se em pagar por preservação. Todas essas ações chegaram ao ponto de nós termos hoje ativos, tá, passíveis de negociação. Você consegue definir, registrar, regulamentar, validar o que você tem dentro de sua propriedade ou o que você tem dentro de sua empresa, né? Quais são as ações que você executa dentro da sua empresa para definir o teu escopo de ESG, né? Quais são os seus padrões de ESG. Quando você não alcança todos os padrões na questão ambiental dentro do ESG, porque é ambiental, social e governança, então a governança você já faz, você vai só passar a ter uma governança muito mais direcionada aos padrões de visualização de mercado, para que o mercado saiba como você está agindo de forma responsável e sustentável nessa governança do seu negócio, como você demonstra esse negócio, né? A questão social de como você trabalha junto, como você se relaciona como empresa junto aos seus colaboradores. E a questão ambiental são as suas emissões. O que você vai modificar para reduzir as suas emissões, e se você tem grandes emissões, como você vai compensar. Aí, pelo outro lado, vem aquelas pessoas que executam, empresas, pessoas, indivíduos, que executam as suas compensações. Compensações essas que também passam por inventário, passa por um projeto, nos dois lados você tem projeto, e você utiliza empresas como a nossa, infraestruturas como a nossa, e vários técnicos envolvidos, várias certificações. Parece de início uma infraestrutura complexa, mas cada um tem o seu setor e cada um sabe a sua área de execução. Então, para que você realmente entenda como está funcionando essa nossa estrutura do Tupiniquim, como nós estamos nos adequando, e em uma avaliação simples, nós estamos atrasados na execução, porém, nós estamos enquadrados dentro do mercado, nós estamos na vanguarda, em todas as linhas, tá? Em todas as linhas, linhas de comercialização, linhas de registro, tá? Quer seja um crédito voluntário ou um crédito dentro de uma plataforma obrigatória, obrigada pelo governo, uma plataforma obrigatória dentro de uma estrutura
que seja nacional ou supranacional, para que você defina os escopos que você está atendendo. Então, a intenção aqui é desmistificar, primeiro, desmistificar, segundo, facilitar e terceiro, demonstrar como pode ser fácil lucrar, né? Você lucrar, como pode ser fácil você comercializar, participar na execução e investir, porque isso também permite investimento de longo termo, de longo prazo, formação de poupança, quando você investe em projetos que estão lastreados em ativos reais, porque você tem um lado imaterial e tem um lado real, né? O lado sólido, concreto da coisa, que produz anualmente, mensalmente, semestralmente, que apresenta resultados financeiros. Então, esse é o caminho mais curto para esse negócio. Você pensar que a preservação, simplesmente por preservação, ou que é um bem material, são só os créditos de carbono, é um pensamento equivocado. Isso é uma questão econômica, volto a repetir, tá? É uma questão econômica, não é uma questão exclusivamente de preservar e não tocar, isso já foi esperado de 2015 para cá, desde o Acordo de Paris, desde Glasgow, na realidade, na Escócia, isso já foi esperado. E o que é que nos resta agora? Nos resta nessa transição, porque está numa fase de transição agora, então você tem uma matriz energética que era altamente poluidora, e você está fazendo uma transição para uma matriz mais limpa. Nessa transição, existem a emissão de novos ativos. Esses novos ativos são os ativos que são negociados no mercado. Ativos da relação poluidor-pagador, ou seja, eu compenso aqui e você aí do seu lado paga por essa compensação, ou seja, retém isso aqui. É uma forma de gerar ganhos e manter projetos. Mas hoje só você manter floresta, uma estrutura verde ou um bioma intocável não te garante uma boa quantidade de recursos. Por quê? Porque muitos projetos que foram feitos aí, a gente chama de projetos feitos na coxa, infelizmente, feito aí sem as devidas sem as devidas estruturas técnicas, sem as devidas estruturas técnicas. Essa aqui é a grande realidade. Então, quando você faz aí, executa um projeto e não tem a tecnicidade necessária aplicada, você acaba tendo um projeto que vale, como nós já vimos muitos, e aqui a gente vai mostrar vários aqui, que caem, esses projetos caem, indiscutivelmente. Aí funcionam em 1 ano, 2 anos. Recentemente, agora teve um projeto que funcionou 12 anos. Recentemente, agora teve um projeto que funcionou 12 anos. A Microsoft era cliente desse pessoal, inclusive eu os conheço pessoalmente, mas eles não cuidaram dos processos de mitigação. Eles ficaram em falta com os processos de mitigação e perderam o projeto. Isso daí gera prejuízo para quem compensou, gera prejuízo para as comunidades. Então, essa dinâmica é que é o que move o recurso, que é o que atrai o recurso, porque o objetivo de qualquer participante dentro dessa estrutura capitalista que nós vivemos, nós estamos dentro de uma estrutura capitalista, não tem como negar isso, o mundo de uma forma geral. Então, nós precisamos gerir esse capital, quer seja um capital natural, tá, ou um capital financeiro, e criar relação entre eles. Esse é o grande motivo de se falar hoje em mudanças climáticas, em créditos de carbono e ativos de biodiversidade. Você nota que é algo que já está bem avançado quando você vê vários fundos verdes, mesmo que esses fundos, como fundos verdes, só se preocupem hoje com a questão do ESG, não se preocupem realmente em ter projetos, poucos desses fundos têm projetos que se preocupam em manter bancos de germoplasma ou dentro de biomas, bancos de germoplasmas preservados.
que tem valor, existe um valor para isso, tá? Existe um valor definido para isso. E esses valores, eles muitas vezes não são vistos pelos gestores. Então, você tem fundos muito bons, que captam recursos, muitas vezes apoiados sobre áreas que eles nem investem nessas áreas, mas daí cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Por quê? Porque de acordo com como ele foi subscrito, de acordo com como ele é auditado, chega um dado momento, se ele não estiver realmente cumprindo a sua função, ele cai, como muitos que nós vimos aí. Então, esse é o risco. Você tem que saber fazer a avaliação de onde você vai investir, de onde você vai participar, sempre focando no lastro real. É o mesmo processo que se usa quando você vai investir, por exemplo, em um fundo de imóveis, por exemplo, né? Um fundo que investe em imóveis. Ele tem os imóveis e dali sai o resultado para ele. Se deixarem de alugar os imóveis, o fundo tem prejuízo, né? O caminho não é diferente. Então, para que você esteja dentro de uma área verde, dentro de um investimento, para que você esteja participando, para você que é dono, quer um projeto, os projetos têm um valor elevado para execução, valores de registro, valores de execução, grupo técnico envolvido, então a estrutura técnica envolvida é alta, e você ainda tem que bater cabeça no mercado com uma série de, não tem outro termo para dizer, de picaretas que não entendem, que estão caindo de paraquedas no negócio e que estão bagunçando o mercado. Essa que é a questão, estão bagunçando o mercado. Não dura muito tempo, mas causa uma série de problemas. Quer seja pelo QI, eu chamo de QI, que é quem indica, né? Então você tem aí situações de governo. Nós tivemos uma experiência agora com um cidadão aí que era ligado a um governo passado e teve todo o trânsito liberado. Então, com o trânsito liberado, o que esse cidadão fez? Ele se declarou rei de alguma coisa. Nessa história de se declarar rei, ele saiu propagando, enganando e captando, e basicamente deixou o mercado numa situação muito difícil, numa situação negativa. E o que é que nós precisamos agora? Nós precisamos desmistificar, nós precisamos demonstrar. Tem que ser real, não tem gente, não tem outra forma. Se não for para ser algo palpável, algo real, algo onde você tenha as certificações, tá? Você tenha os projetos devidamente registrados, tenha transparência, que seja de acesso público. Esse nosso setor ele permite acesso público, então não é algo que, não tenho acesso ao projeto, não sei que projeto. Então aquele fundo que chega e diz, olha, estou com esse projeto aqui, estou dentro dessa infraestrutura aqui, que ele consegue apresentar e você consegue acessar, você sabe a evolução do projeto, se eles estão seguindo os prazos, alguns projetos são longos, tá? Mas qual a vantagem disso aí? A vantagem desse tipo de investimento é que você está investindo em algo palpável, algo que beneficia hoje em dia nenhum desses projetos que envolvem bioma, ou a maioria dos projetos que envolvem captura, se não estiver envolvida a sociobiodiversidade, ele não tem uma boa precificação e uma boa aceitação de mercado. Porque, por experiência, nesse curto período de basicamente 20 e poucos anos de capitalização desse mercado, se entendeu que as pessoas, lógico, têm que estar envolvidas. Então, você tem que fazer o dinheiro ciclar, você tem que fazer o dinheiro girar. Se ele não cicla, se você não tem as comunidades envolvidas, se você tem só uma área parada ali, você tem problema. Todos os projetos que caem, todos eles têm esse problema. Essa que é a questão desses projetos. Então, eles são projetos de grandes áreas, de grandes latifúndios, mas que não são explorados de forma, que não são utilizados de forma sustentável. Então, o uso desses recursos de forma sustentável, ele promove o aumento dessa captura de gases de efeito estufa. Se eu estou falando de florestas, porque o nosso foco aqui é mais florestas tropicais. Nós trabalhamos com a parte agrícola também, que é inserção de carbono em solo. Então, para você aí que tem a sua área preservada, mas que não ganha com essa área, que não sabe como transformar em um ativo que te permita ser uma garantia, tá? Que te permita ser uma garantia para as suas atividades, preste atenção no que a gente está falando aqui.
né? Preste atenção no que nós estamos falando, no que nós estamos demonstrando, porque essa questão de ativos, ativos de biodiversidade, é o que vai dominar o mercado, como os ativos que existem hoje. Esses ativos que existem, alguns vão se manter, os tecnológicos vão adquirir, como vocês estão vendo, uma força maior, e paralelo a isso, os ativos naturais, porque são poucos. Então, como nós possuímos poucos ativos naturais, por quê? Porque o homem usou de forma indiscriminada, então eles vão, o que é raro é mais caro. É muito mais caro, tem mais valor, e é esse o caminho que está se tomando financeiramente. Só que você precisa certificar a quantidade que você tem dentro de uma metodologia legalmente aceita, isso de forma mundial. Então, essa metodologia que se baseia em uma tecnologia, se baseia em um método científico, é o que certifica o que você tem, quer seja no solo, quer seja na água, quer seja numa floresta, onde quer seja no seu plantio. Isso para você certificar a captura. Para que você defina o que você emite, é o mesmo processo. Então, existem plataformas credíveis, plataformas que te dão um alto valor agregado no que você vai registrar e no que vai ser emitido por essa plataforma. Então, ela vai emitir os títulos, que são os títulos imateriais. E essas plataformas associadas em seus produtos finais a fundos, a bolsas do clima, mesmo a bolsas de mercadoria futura, ou até a mercados descentralizados, permite que você consiga oferir recursos, que você consiga ter lucro, ter um lucro real com ativos de biodiversidade. Então, para você que tem aí uma área, né, para você que quer realmente entrar nesse mercado, para você que tem aí a intenção de certificar a sua área, o caminho é esse que nós estamos mostrando aqui. Esse é o caminho para quem quer encontrar um caminho. Eu não vou dizer que o caminho, não vou enganar ninguém e dizer aqui, presta atenção, vocês vão, isso aqui é fácil demais, é super fácil, você vai ganhar muito dinheiro. Não. Você ganha um bom dinheiro, não ganha muito. Vou ficar rico, não. Só que é um valor que você está deixando na mesa. Alguns aí há mais de 10 anos estão deixando esse valor na mesa, não acessam esse valor. Alguns não utilizam os recursos que tem na floresta porque não sabem a metodologia correta para utilizar. E alguns, eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Existem grandes empresas que fazem manejo florestal, um exemplo da nossa região aqui, mas não certificam. Eles têm o manejo, têm as certificações, mas não executam o processo de captura. Ou seja, não registram dentro da metodologia. Não porque não tem o recurso, não, é porque não tem, é desconhecido, um desconhecimento total. Então, acreditam que só o crédito em si, que é algo que não tem valor, muito pelo contrário. Então, eu vou dar um exemplo, se você tem uma área que consegue aí 1 milhão de créditos no ano, vamos supor que esse crédito seja o menor preço possível, $1, é $1 milhão. São 5 milhões de reais. Que propriedade não se beneficia com 5 milhões de reais? Mesmo que pague taxas, que pague parceiros, mas 5 milhões de reais no ano não favorece? E quando você faz um projeto correto e consegue preços acima de $10 na tonelada, dependendo da forma como você faz o acordo dentro de um fundo, dentro de uma infraestrutura, esse acordo, se for um acordo internacional, você consegue um preço melhor, você consegue uma parceria melhor e, na sequência, o que você está entregando? Você entrega outros produtos, que são produtos verdes, produtos certificados, produtos net zero, dentro dos escopos 1, 2 e 3. Você entrega esse produto fora daqui, você consegue exportar ou colocar no mercado local, com uma taxa diferenciada em termos de valor, ou seja, você tem um valor melhor sobre esse produto, porque é um produto de biodiversidade, é um produto natural, sem modificação genética, isso é muito procurado no mercado hoje em dia.
você passa a explorar. Só para vocês terem uma ideia, a média de 1 hectare, a média de valor de 1 hectare, quando você tem 1 hectare de propriedade aqui na região amazônica, e essa propriedade, você vai fazer uma avaliação, até para servir como uma garantia dentro de um banco, a média de valor aqui é entre 100 e 250 dólares o hectare. $250 eu estou colocando ali top do top. Quando você faz um projeto nessa estrutura, o menor valor que você consegue é $1.800. Ou seja, a tua propriedade que tinha um valor de mercado de $100, 150, $200 o hectare, passa a valer $1.800. Valor mínimo. Por quê? Porque você faz uma contabilidade de todos os ativos que existem. Das plantas que existem, das plantas que podem te fornecer madeira, das plantas que podem te fornecer óleo, das plantas que podem te fornecer fruta, da quantidade de carbono que você insere nesse solo, da quantidade de carbono que você insere nesse solo. E a partir daí, você passa a ter um ativo quantificado, contabilizado, registrado e que assume um valor contábil dentro do seu negócio que te permite ampliar a tua zona de captação de recursos. Tá? Isso eu estou falando de você ir a banco, de você tomar. Mas se você utiliza isso dentro de um processo de produção, na bioeconomia, você não precisa ir. Você atrai um parceiro, nós fazemos muito isso aqui, nós atraímos os parceiros. Agora, recentemente, foi o que nós fizemos. Nós atraímos um parceiro, esse parceiro fez o seguinte: ele necessita de concentrados de frutas exóticas fora do país. Temos uma empresa aqui, ele investe na infraestrutura da empresa para que a empresa tenha uma fábrica. Tá? Através dessa empresa, ela fomenta os assentamentos de agricultores na parte técnica, na parte de projeto, para que eles já tenham produtos. Eles começam a fornecer aqueles produtos e vão certificando esse processo. Tá? Certifica o produto como orgânico, certifica o produto como net zero devido ao processo de certificação de carbono, tá? Um produto livre de modificações genéticas. E aí você passa a entregar, você faz um acordo com ele, ele não deixa de pagar pelo produto, ele se torna parceiro, tá? Dentro da infraestrutura, e o que ele quer lá é um produto de qualidade, um produto certificado, que possa entrar na Europa, que possa entrar nos Estados Unidos, que possa entrar no Canadá, e que ele possa distribuir esse produto. É o que ele quer. Ele quer a matéria-prima, em alguns casos, dentro do acordo que foi feito um acordo de evolução, ou seja, num primeiro momento você entrega concentrados em grande quantidade. Lá na frente, quando a fábrica estiver toda estruturada, você já vai entregar na marca que ele definir. Então, você vai fazer que aí você tem um ganho de valor, você tem ganho em escala. Pelo outro lado, dentro do que a gente chama de sócio-biodiversidade e do pagamento por serviços ambientais, o que acontece? Esse grupo de produtores, de agricultores, com suas áreas certificadas, vendendo pela captura de carbono, passam a ter algo chamado pagamento por serviços ambientais. Não um pagamento por serviços ambientais vindo só do governo, não, pelo que eles preservam. E eu não estou dizendo que eles não utilizam a floresta, eles utilizam a floresta, só que de forma racional, fazendo com que essa floresta se torne mais forte, mais pujante, para que essa floresta, tá, forneça indefinidamente para as próximas gerações, se adaptando às mudanças e possa fornecer produtos de dentro dela, de forma constante. Na parcela agricultável, que todos nós temos direito aqui dentro dessa parcela agricultável, o que é que se faz? Plantam-se as frutas nativas, então você não traz muito produto exótico, você pega o que já é nativo, madeira, oleaginosas, as frutas, principalmente as frutas, e você planta em sistemas agroflorestais sustentáveis. Ele tem alimentação constante, uma melhoria, esse agricultor tem uma melhoria na infraestrutura socioeconômica dele. Tá? Então ele já mora ali dentro da floresta, mas ele não explora aquela floresta. O que é que ele faz? Ele passa a partir daquele momento, ele passa a fazer o quê? Ele passa a ter uma melhoria de renda. Então você pega um agricultor ali que está numa faixa média mensal
máxima, vendendo ali o que ele extrai, o que ele tira na faixa de um salário mínimo. Estou colocando ali de forma excelente, porque a maioria é subsistência, viu, gente? Então ali quando a gente consegue R$ 600, R$ 500, mas a maioria é subsistência. Com o impacto do projeto, porque ele está ali, mora ali, está inserido, é um povo da floresta, ele passa a ter uma faixa média mensal. Ele evolui do primeiro para o segundo ano em uma faixa de 2 a 3 salários mínimos. Ele chega ao final do projeto, seguramente, com 5 salários mínimos. E eu não estou falando de valor que é dado, eu estou falando de negócio. Ele se torna um cliente em potencial, porque ele passa a comprar produtos para manter a propriedade dele, porque aquela infraestrutura dele ela é mantida ali por um período de 2, 3 anos, que é um arranque, mas já no primeiro ano tem lucro. Por isso que eu digo que a vantagem para os fundos ela é enorme, porque se a partir do primeiro ano você já tem lucro real, isso você fazendo pagamento por serviços ambientais, comprando a produção, vendendo a produção e trabalhando com a certificação. Por que eu falo que o lucro maior vem a partir do terceiro ano? Porque você já está totalmente certificado. De 3 para 5 anos você completa as suas certificações, completa as emissões das capturas, e daí você consegue, de acordo com os contratos, de acordo com o tipo de contrato que você faz com esse parceiro, você consegue até colocar esse produto numa bolsa externa. O que não vai ser um problema muito grande no futuro, porque tudo vai ficar bancarizado em sistema interbancário, como já é na Europa. Se você analisar a legislação europeia, você vê que é um sistema interbancário, que é um sistema com ISIN, então é um título de forma indefinida, estou falando do crédito. E tem o produto físico que você vende todo mês, todo ano você está vendendo ali. Então você está ganhando por dois lados. Você ganha pelos dois lados. Ganha quem compra do outro lado, ganha quem está levando, você mantém aquilo ativo. Você pega uma pessoa que estava ali numa subsistência, você ativa aquilo, você transforma o processo produtivo dele com técnica, porque você vai ter assistência técnica constante, porque essa fábrica, essa empresa, esse grupo que está montado aqui, ele fornece assistência técnica local constante, ele potencializa o que já existe ali, amplia essa questão de assistência técnica, está constante, porque ele quer bons produtos, então tem que estar com assistência técnica constante. Ele tem que ter para ele conseguir a certificação de carbono neutro, ele tem que ter a questão social muito bem definida. Então, ele tem que estar dentro dos padrões do clima, comunidade e biodiversidade. É um exemplo que eu estou dando. Existem outros padrões. Mas ele tem que estar dentro de um padrão regularmente estabelecido, aceito pela UNFCCC. A partir desse momento, ele tem mudança na infraestrutura habitacional. E eu não estou falando de dar, eu estou falando que tudo isso é repassado, ele paga por isso com os créditos dele, com uma parte. Aí vem outro lado também, que não adianta explorar. Então, ninguém pense em maior parte para um lado, menor para não. É um negócio equilibrado. Tá? 45% do que é produzido para ele, que é dono da terra, 45% para quem está investindo, se tem um investidor dentro desse projeto, e 10% do que nós chamamos de monitoramento, verificação e reporte, que tem que ser feito a cada 2 anos. Então, você tem que revalidar aquele projeto a cada 2, 3, 4 ou 5 anos. Você tem que fazer um monitoramento e reportar. Hoje está na faixa de 2, 3, dependendo da plataforma que você registrou, dependendo da metodologia que você usou, a partir de 2 anos você tem que estar fazendo essa revalidação. Tá? E são custos. Então, quando você revalida, quando você faz o processo, você tem pessoas contratadas, eles estão ganhando, passam a utilizar máquinas. Hoje existem muitas máquinas portáteis que a gente consegue utilizar. Tá? Você tem ali um equilíbrio tal que você gera um ciclo econômico, ilhas de desenvolvimento, e esse é o caminho, essa é a solução econômica. Você pega alguém aqui, tem um fundo que se interessa na rentabilidade do outro lado, mas não quer executar. Tem quem está aqui do outro lado que precisa de apoio. Existimos nós que executamos. Então você vai ligando as partes dentro de um grupo, regularmente estabelecido, ou seja, dentro da estrutura legal necessária, e a partir daí, a partir desse momento, você tem um produto para vender ao mercado. Você tem ao final de um ciclo fiscal, ao final de um ano, você tem a rentabilidade do que foi vendido, para quem comprou esse título, de longo prazo ou a curto prazo, dependendo.
E você tem dinheiro no bolso desses agricultores e tem os agricultores injetando esse recurso naquela economia local, ativando aquela economia. Você tem preservação de floresta, você tem ampliação, que essa floresta se torna mais forte, porque ela é manejada. A gente fala aqui em manejar, é você retirar o que está ali estabilizado, você retira algo que não está mais absorvendo, você estabiliza dentro de um processo, né, de produção, você faz toda aquela contabilidade e você tem uma floresta que está crescendo, que aumenta o seu dossel, aumenta o seu banco de germoplasma. Você tem áreas protegidas, áreas que nós não tocamos de jeito nenhum, são áreas intocáveis dentro do próprio projeto, você deixa ali como reserva. E você associar isso, você conseguir esse equilíbrio, quer seja numa floresta tropical, quer seja numa área agrícola, de produção de grãos, por exemplo. Então, a gente fala aí de agronegócio. Dentro da nossa infraestrutura tem agronegócio também. Tá? Então, o agronegócio é algo que está deixando muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro. Por quê? Porque não está contabilizando o carbono de solo. Ele não contabiliza. Ele não utiliza esses créditos como ativo para tomada de capital junto aos financiamentos dele. Esse é um outro momento, nós vamos discutir sobre isso também. Então, os tópicos, eles são inúmeros, a gente vai ficar falando, apresentar aqui para vocês. Nós vamos estruturar as webséries de produção de projetos, nós vamos pegar aqui 2, 3 projetos específicos para que vocês acompanhem do zero, tá? Vocês vão acompanhar do zero, vocês vão aí poder ver como é que é montado, como é feita a captação, como é feita a parte bancária, vocês vão acompanhando ponto a ponto, para que vocês possam entender como vocês podem inserir, como vocês podem participar, como você pode ser produtor, como você pode ser investidor, como você pode ganhar, como você pode trabalhar dentro de um projeto desse, porque tem uma demanda muito forte por mão de obra, só que essa mão de obra ela não está preparada para esse momento, na sua grande maioria. Ela tem uma ideia, mas ela não tem aquela prática. Mas isso não é um processo difícil, porque já é da vivência, é só adaptar e seguir os manuais, as metodologias. Você tem os seus erros, vai ter erros, são 3 anos batendo cabeça, aí 2 anos, 5 anos dentro de um projeto, dependendo do projeto. Os projetos de ESG, a faixa é 1 ano, todo ano renovando, então é bem mais rápido. Porém, o que você tem? Você já tem crédito emitido, você tem que é um ativo, você tem ativos de biodiversidade que já são produzidos dentro das fábricas verdes que nós temos. Você tem toda uma infraestrutura e essa infraestrutura está disponível, tá? Para que você possa ganhar, tá? Para que você possa preservar. Não adianta preservar só para preservar, são poucas as áreas que você tem que preservar só para preservar mesmo. Elas são importantes, volto a dizer, elas são importantes como banco de germoplasma, ou seja, para que elas forneçam matéria-prima, para que elas forneçam informação genética, sementes, produtos nativos, sem nenhum tipo de interferência. Então, esses bancos de germoplasma eles têm que ser preservados. Mas existem áreas, que estão aí, inúmeras áreas disponíveis para utilização que não estão sendo aproveitadas. E o nosso objetivo aqui é que você se especialize, que você participe, que você ganhe, sem aquelas loucuras de ganhar muito, loucura de mercado. Gente, isso não existe. É realidade. Não tem aqui história. É realidade, é o que está acontecendo, é o que está registrado, é o que é permitido. Não cai nessa não de que é rápido, de que é assim, se alguém oferecer, não faz. Então, menos de 1 ano não sai nada. E tem outras nuances que a gente vai vendo ao longo do caminho. Agradeço a vocês por esse tempo e a gente está disponível aqui para qualquer momento, é só acionar, é só chamar, ver os canais de comunicação que tem aí, ver os links para que você possa ver como é que funciona o projeto, para que você possa entender. A gente está deixando tudo aqui para vocês, tá? É um material vasto para que vocês comecem a avaliar e vão olhando as demais áreas, os demais pontos, vão observando, tem que mexer, tem que interagir, vai interagindo com a plataforma, vai interagindo com o canal e vocês vão
poder ter uma compreensão maior. Tá? E dúvidas é só chamar. Muito obrigado.